Agradecido seja Ele, como já louvamos, como já oramos, como já entoamos aqui, através da abertura e em todo o tempo, porque não somos nós, mas é o Senhor quem deve estar sendo glorificado. Não somos nós que devemos receber as luzes deste mundo, mas é o Senhor quem deve receber todo o holofote. E nós estamos aqui não para fazer o nosso nome ser reconhecido, mas o nome do Senhor. Amém? Eu gostaria de ler uma porção da palavra do Senhor que está em Sinfonias, capítulo 1, versículo 14. Amém? Está escrito: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aleluias. Eu gostaria de fazer mais uma oração, porque a palavra de Deus fala que devemos orar em todo o tempo. Então vamos orar. Pai, eu te peço, Senhor, que nesta hora o Senhor visite cada lar, Pai. Visita, Senhor, trazendo, Pai, a memória, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor já fez na vida de cada um deles, Pai. Como também, Senhor, que o Espírito Santo possa entrar nesta noite e convencer cada homem daquilo que precisa ser convencido, Pai. Eu não sei, Pai, o que cada um tem vivido, eu não conheço as pessoas que têm assistido essa ministração, esta mensagem, mas o Senhor conhece, e o Senhor também envia aonde é necessário que se entre. Pai, que não seja eu, que não seja a minha vontade, nem o meu falar, Pai, mas o Senhor falando conosco, como o Senhor já tem falado comigo há muito tempo, Pai. Como tem falado conosco neste ministério, neste ponto evangelístico, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, falando através das nossas bocas. Que o Senhor continue, Senhor, nos usando como instrumento nas Tuas mãos, Pai. Nos capacitando e nos dando a Tua sabedoria, Pai. Que não seja o meu querer, que não seja a minha vontade, mas a Tua, Senhor, operando em cada um de nós, nesta noite e em todos os dias. Diminua-nos, Senhor, para que o Senhor cresça sempre, e que a Tua luz, Pai, prevaleça em nossos lares, para a Tua glória e honra. Amém. Sinfonias, capítulo 1, versículo 14, ele começa falando: está perto o grande dia do Senhor. Veja, quantas vezes nós nos alegramos, né, quando falamos: o dia do Senhor chegou. Porque normalmente, quando falamos do dia do Senhor, estamos se referindo à vitória. Não é assim? A gente tem, pelo menos no meio evangélico, no meio cristão, a gente tem sempre declarado para os nossos irmãos, né, quando eles passam por lutas, né? Se agrada no Senhor, que o dia do Senhor está chegando. Espera no Senhor, que o dia do Senhor está chegando, porque sempre está se referindo a uma vitória. A gente acredita nisso. E quando a gente se depara com Sinfonias, a gente vê um outro quadro. E a impressão, quando a gente lê, é um quadro assustador. Mas sabe, eu quero te mostrar que esse dia é também para se alegrar. Esse dia que Sinfonias declara, anuncia, é um dia para esperarmos com alegria. É um dia que nós devemos almejar como nós desejamos a nossa vitória quando estamos passando pelo deserto. Por quê? Porque é o dia do Senhor, não é o dia do homem. Não é o dia em que um presidente vai vencer, não é o dia em que nós queremos a nossa vontade, não, mas é o dia do Senhor. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, como a irmã Ana já orou também, que Deus sonda os nossos corações. Então, não adianta você falar assim, da boca, né, com a boca, né, eu almejo o dia do Senhor, quando no fundo, nós estamos falando: não quero que esse dia chegue agora, eu não aceito, eu repreendo que esse dia chegue agora, porque Deus conhece o nosso coração. E quando nós começamos a ler Sinfonias, eu sempre tive
preconceito com o Antigo Testamento, porque eu sempre achava que eram livros muito difíceis de se lerem, que era uma interpretação que era complicada ou que já tinha se cumprido com a vinda de Cristo. Mas do final do ano passado para cá, Deus me levou a ler vários livros dos profetas antigos, sabe? E eu comecei a ver com outros olhos, porque o Espírito Santo começou a se revelar a mim de outra forma e mostrou que em todo o tempo Deus falava da vinda do Messias, seu filho, e também da segunda vinda. Ou seja, do nascimento de Jesus e do retorno de Cristo, do Messias, para nos resgatar, para nos salvar, para estarmos para perto de... para sermos levados para fazer morada com Ele nos céus, como a irmã Odete já falou também em Salmos. Então, esse dia, ele está perto, por isso que devemos nos alegrar. Aqui em Sanfonias, quando a gente lê, a gente vê que esse dia está tão próximo, que a gente precisa, mais do que nunca, estarmos atentos. Só que existem dois momentos, vamos dizer assim, dois momentos para aqueles que aguardam com alegria e para aqueles que não estão atentos e que vão passar por um tempo muito difícil. Então, preste atenção, pensa, analise, verifique em qual desses dois grupos que você pertence, daqueles que estão aguardando com alegria e entusiasmo esse dia chegar, ou se você não está atento a esse dia e você vai ter que passar por tudo aquilo que Sanfonias está falando que vai passar. Veja, são tempos o tempo do Senhor, para muitos, vão ser tempos de amargura. Olha o que está escrito no versículo 14 ainda. Está perto, o grande dia do Senhor está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo. Ele já começa a falar, é amargo. E nele clama até o homem poderoso, ou seja, independente de condição financeira, independente de raça, independente de situação em que você se encontra. Até esse homem, se não estiver ansioso, aguardando o dia do Senhor, para ele também vai ser doloroso, vai ser também amargo. Eu anotei alguns versículos que Sanfonias fala de como vai ser, ou o porquê que vai ser amargo. O porquê que precisamos estar se alegrando no Senhor também, tá? Veja só, quando começamos a ler Sanfonias no capítulo 1, no versículo 3, começa Sanfonias falando o que Deus vai fazer. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar. E as ofensas com os perversos o exterminarei. Os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Veja, não vai sobrar nada. Nada. Deus está falando que vai exterminar tudo. Daí o 4. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministros, dos ídolos e seus sacerdotes. 5. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu e os que adoram ao Senhor e juram por ele também por Milcom. Ou seja, Deus está falando aqui, ó. Primeiro ele fala que ele vai também, nem Judá, se não se arrepender, nem Judá, se não estiver aguardando o dia do Senhor como se deve, vai ser perdoado. Isso porque Judá é o povo de Deus. E ele fala ainda que ele vai exterminar o resto de Baal, o nome dos ministrantes, dos ídolos e seus sacerdotes. Ou seja, hoje nós temos visto quantos pastores, quantos líderes religiosos nos púlpitos falando de Deus, mas ao mesmo tempo com um coração todo sujo,
um coração todo contaminado pelas coisas desse mundo, por aquilo que Baal fala que pode oferecer, porque Baal é mentiroso. Baal é mentiroso. Ele promete riquezas, mas quem é o dono de todo ouro e toda prata? Não é ele, Deus. Então começa por aí a mentira de Baal. E ele fala ainda, no 5, os que sobre os eirados adoram o exército do céu e os que adoram o Senhor, e juram e também por Milcom. Ou seja, está em cima do muro. Quantas pessoas que estão indo na casa de Deus, adorando o Senhor, louvando ao Senhor nos cultos, terminou o culto, no dia seguinte, está o quê? Fazendo o que não deve, adorando santos, adorando outras coisas que não estão nos altares do Senhor. Quantas pessoas que têm colocado seus filhos em primeiro lugar, seu marido em primeiro lugar, até mesmo a enfermidade. Gente, quantas pessoas nós temos ouvido hoje falar, por que a minha enfermidade não deixou ir para a igreja? Por que a minha enfermidade fez isso? Gente, isso é uma idolatria, porque Jesus veio para nos curar. E quem está tomando conta de você, quem está te possuindo ali, quem está dominando a sua vida, é Deus? Não, é a enfermidade. Quem está conduzindo os seus passos, é Deus? Não, é a enfermidade. Quantas pessoas também têm feito do seu serviço, né? O seu Deus hoje? Não, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho conta para pagar amanhã. Eu tenho que trabalhar porque se eu não trabalhar não tem pão em casa. Sendo que a palavra de Deus fala o quê? Que é Ele quem coloca o pão nosso de cada dia nas nossas mesas. É Ele quem abre as portas, mas também é Ele quem fecha. Quantas pessoas que têm falado, eu não vou hoje porque o meu filho está precisando de mim, o meu filho está cansado. Sim, nós temos que cuidar da nossa família, porque Deus nos deu a família, para cada um cuidar dela, mas temos que saber que o dia do Senhor, que é o dia na igreja, é para irmos para a igreja. Não são todos os dias que temos que ir para o culto. Não são todos os dias. Por isso, se o seu filho está doente, tudo bem. Eu acho que às vezes, uma vez ou outra, ficar em casa para cuidar do seu filho, do seu marido que está enfermo, não é pecado. Mas agora, se isso virar uma rotina, todas as vezes que você tem culto na igreja, você fala, eu não posso ir porque o meu filho precisa de mim, o meu marido precisa de mim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você está deixando Deus em segundo plano, terceiro ou quarto plano. Não é Deus que está sendo o alvo da sua vida. E quantas pessoas a gente tem visto isso? A gente pergunta, irmão, faz tempo que eu não vejo você na igreja. O que ele fala? Às vezes ele fala, porque a minha dor de cabeça, já tomou posse da dor de cabeça, né? A minha dor de cabeça não deixa eu ir para o culto. Porque a minha dor na coluna não deixa eu ir na coluna. Porque o meu trabalho está... Deus pode tirar tudo isso? Já pensou se você fica sem o emprego? Vai ser pior, não é? Já pensou se Deus tira a sua coluna? Como que você vai levantar? Não é? Então, nós temos que entender, sabe, que é só 2 horas, no máximo 2h30, que você vai ficar ali servindo a Deus. Os nossos ouvidos vão estar atentos à palavra do Senhor. E te digo mais, a palavra de Deus diz que é ela que nos liberta. De repente é ali que você vai receber a cura, e em casa você vai ficar lá lamentando porque está doendo aqui, está doendo ali, mas não está recebendo a cura. Enquanto que você poderia estar lá na igreja, o pastor naquele dia recebe uma unção para distribuir, derramar sobre a igreja a cura, e todos são curados, e porque você não foi, você não é. Veja como que o diabo nos engana. Ele vai falar para você, não fique em casa. Você vai sentar naquela cadeira, vai acabar com a sua coluna mais ainda. Você vai sentar naquela cadeira 2 horas e aquele pastor não vai pregar para você. E você vai perder a sua bênção. Então veja só, isso é servir a Deus e é servir também a Milcom. E Milcom também, tá? Ele também é o mesmo Deus, é o mesmo que Mamon, que é o Deus que
ofertava sacrifícios à criança, ou melhor, que as pessoas ofertavam sacrifícios, desculpa, não é Mamon, é Baal, ofertava sacrifícios, levava as crianças ao sacrifício nos altares deles. Então veja só, quantas vezes, Moloque, quantas vezes você deixa de servir a Deus porque você está oferecendo às vezes um sacrifício que não pertence ao Senhor, que não pertence ao Deus que nós servimos. Nós temos que ficar atento porque agora mais do que nunca é hora de acordarmos, é hora de estarmos prestando atenção naquilo tudo que nós estamos vendo, porque são dias difíceis, são dias que nós tentamos, mas às vezes achamos que não vamos dar conta. Nós estamos lá lutando, mas não vemos às vezes nada acontecer. Mas sabe, uma vez eu escutei, que basta uma borboleta bater a asa no outro lado do hemisfério para surgir uma ventania aqui. Então, é assim que nós temos que começar. Não é esperar no nosso tempo, é mais no tempo de Deus. E não precisa ser muito, apenas a asa de uma borboleta batendo em algum lugar. Nós temos que ser como a asa dessa borboleta, bater aqui e esperar que se reflita lá do outro lado. Por isso nós estamos insistindo com as lives, por isso nós estamos insistindo em fazer o ID de Jesus, até porque isso é uma ordenança que foi dado pelo próprio Jesus. O próximo versículo que nós vamos ler é o versículo 6, que diz: os que deixam de seguir ao Senhor e aos que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. Quantas pessoas pararam de escutar a voz de Deus? Quantas pessoas oram e acham, eu orei, Deus não respondeu, então é para eu agir, é para eu fazer, é para ser na minha força. Não, Deus nunca vai falar isso, a não ser que Ele fale, meu filho, você está dormindo no ponto. Eu não quero que você fique aí dormindo. Vá para minha casa. Daí é outra história. Do contrário, nós temos que fazer o ID. Nós temos que estar orando e escutando a voz de Deus. Eu falo assim, outro dia eu falei para o Adriano, Deus ama os louvores. Porque quando nós louvamos, nós estamos, além de adorando a Deus, nós estamos louvando ao Senhor e estamos também fazendo uma oração, porque o louvor não deixa de ser uma oração. E enquanto nós estamos louvando, Deus está falando aos nossos corações. Sabe por quê? Porque a gente não está colocando só a nossa vontade ali, nós estamos adorando ao Senhor. Por isso que o louvor, quando engrandece o Senhor, como nós louvamos aqui, grande é o Senhor, Ele também está tratando o nosso coração, porque nós não estamos colocando a nossa vontade em primeiro lugar. Nós estamos colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. Porque essa é a vontade de Deus. Quantos estão aí fazendo fazendo aquilo que eles acham que precisam fazer, mas não estão escutando a voz de Deus, não estão orando e esperando uma resposta de Deus, ou ainda falam, o Senhor não me responde, o Senhor está demorando, o Senhor tarda. Mas a palavra de Deus fala que Ele nunca tarda. Sabe por quê? Porque Deus é o dono de todo o tempo. Quem é dono do tempo vai tardar em alguma coisa? Não. Porque Ele quem controla o nosso tempo, é Ele quem controla o nosso deitar, o nosso amanhecer, o nosso levantar, o nosso respirar. É Ele quem nos controla em todo o tempo. Então, o tempo pertence a Ele. Deus não tarda, Deus prepara. Sabe? Isso eu aprendi muito com Deus nesses últimos anos. Ele nos prepara. E às vezes, Ele nos prepara, sabe aonde? No deserto. É um tempo difícil, mas ali Deus nos prepara, Deus nos molda para depois sermos capacitados. Ainda não estamos todos capacitados, porque quando nós estamos capacitados, Deus nos recolhe também. Porque daí não precisamos mais estar aqui. Então Deus vai, sabe, todos os dias nos tratando um pouquinho, nos preparando um pouquinho para esse grande dia. E olha só o versículo 7. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Quantos estão aí murmurando?
Qual foi o grande erro do povo do Egito? Primeiro, a murmuração. Primeiro de tudo, a murmuração. Veja, eles mal chegaram, ou melhor, mal tiraram o pé do Egito, eles não entenderam que eles estavam libertos, começaram a murmurar. Deus podia até dar aquilo que eles estavam pedindo, mas eles pediram para Deus? Eles pediram para Deus, Senhor, olha só, que eles não precisavam preparar nada, nem plantar, enquanto que no Egito eles tinham que trabalhar como escravos, como burro de carga. E eles foram para o deserto, eles ganhavam comida na mão praticamente, água pura. Como era a água que eles bebiam no Egito? A gente não sabe. De repente ela não era nem mineral, não era nem pura. Ganhava água de graça e era a água do próprio Deus. As roupas não envelheciam, não rasgavam. Aonde que nós vivemos um tempo desses? Ninguém viveu mais um tempo desses. E o que eles faziam? Eles murmuravam por causa das cebolas, por causa das batatas, por causa do que eles tinham que andar. Mas eles estavam livres ali. Mas mesmo assim, eles murmuravam. E não foi o suficiente, eles ainda tiveram que criar deuses para adorar. Eles tiveram que fazer o quê? Deuses. Eles preferiram pegar aquele ouro que Deus mandou eles pegarem, ali do Egito. Veja só, Deus mandou eles pegarem tudo ali, para levar com eles. Mas Deus mandou pegar para eles fazerem aqueles deuses, aqueles bezerros de ouros e etc. no Egito? Não. Não, por quê? Porque era para eles saírem de lá ricos e prósperos, mas eles não entenderam que eles estavam libertos, eles não entenderam que eles podiam pedir, em vez de murmurar, pedir para Deus, Senhor, não queremos maná hoje, que o Senhor está dando, nós queríamos batata. Se Deus mandou codorna, se Deus mandava maná, o que era para Deus mandar batata e cebola? Não era nada. Mas o que eles fizeram? Ficaram lembrando do passado e murmurando. Então Deus fala, cala-te, cala-te, cala-te diante do Senhor. Por quê? A murmuração é o momento que mais entristece o coração de Deus, porque isso mostra o quanto não são gratos, o quanto não estamos sendo gratos. Então ele fala no versículo 1:7, cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Veja, aqueles que estão na presença do Senhor, Ele já santificou e Ele já nos preparou como convidados. Mas se você está murmurando, então você presta atenção. Você não tem um coração grato e ainda há tempo para se arrepender e calar a sua boca, tirar essa murmuração da sua boca. O versículo 8 diz, no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Ou seja, está falando daqueles que não são descendentes de Judá também, os gentios. Ou seja, se nós não somos descendentes de Judá, nós vamos cair aqui nesse versículo. Se nós vamos cair nesse versículo, é hora de estarmos atentos. Estarmos atentos porque aqui não vai ser perdoado, não vai ser diferenciado, nem os oficiais e nem os filhos do rei. Não importa o cargo que você tenha. Não importa que tipo de vestiduras você tem. Não importa se o seu manto é de ouro, se as suas roupas você é costurada com linha de prata, com fio de ouro, não importa. Você também vai entrar nesse dia, no dia do Senhor, e também pode sofrer o castigo se você não estiver aguardando como se deve esse dia. E olha só, ele fala no versículo 9, castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enche de violência e engano a casa dos seus senhores. Quantos nós estamos vendo
brigando dentro da casa de Deus, fazendo divisão dentro da casa de Deus, questionando a palavra de Deus, subindo nos altares de forma errada. Quantos estamos vendo aí falando, porque o Senhor falou isso para mim, porque o Senhor me deu o dom de profecia. Não precisamos ficar atentos a essas coisas. A palavra de Deus, ela fala tudo o que precisamos. Ela já fala tudo o que precisamos. Quantas pessoas estão aí na casa do Senhor, nas igrejas, nos altares, profanando o nome de Deus, ou ainda levando um falso evangelho para o povo de Deus. Cuidado, cuidado, porque Deus está de olho. Deus está atento a tudo isso. Veja, não é só a idolatria, não é só o dinheiro, não é só a prostituição, não é. São muitas coisas. Deus tem olhado para todos os povos, todas as pessoas, e tem prestado atenção em tudo. No versículo 10 diz, naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa, o grande lamento destes e os outeiros, ou seja, todos que não estiverem aguardando devidamente o dia do Senhor, vai chorar, vai gritar, vai sofrer, e todos vão escutar. Gente, Sanfonias, ele fala de um dia amargo para aqueles que não estão aguardando esse dia. Amados, nós temos que estar atentos, nós temos que estar buscando a face do Senhor, nós temos que estar nos arrependendo e esperando o melhor de Deus, porque o dia do Senhor, ele vai trazer, sabe o quê? Paz, alegria, ele vai trazer a nossa comunhão direto com o Pai. Nós temos que estar atentos a tudo isso, porque Deus, já desde o Antigo Testamento, tem falado conosco. Desde o Antigo Testamento, Ele tem nos alertado sobre a idolatria, sobre os manjares em altares estranhos, sobre a prostituição. Né? Prostituição não é somente vender o seu corpo, não. Tanto é que a palavra de Deus fala no Antigo Testamento que prostituíram os meus altares. O que é prostituir os meus altares? É levantar falsos ídolos ali também. É você, por exemplo, idolatrar o seu pastor. Você vai estar também cometendo um adultério. Vai estar também cometendo a prostituição no altar do Senhor. Quantas pessoas que têm idolatrado os levitas? Isso também é uma forma de se prostituir. A placa da igreja, veja, a palavra de Deus fala aqui, não é a placa que salva. A única pessoa que nos leva, para a salvação, ela já pagou todo o preço na cruz do Calvário. Por isso nós não precisamos pagar nenhum preço. A única coisa que ele pede duas coisas que ele pede: amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, sobre o céu, sobre a terra, sobre tudo. Amar a Deus e o seu próximo. O seu próximo. Sabe por quê? Porque o nosso próximo, ele é tão amado por Deus como nós somos também. Se nós não conseguimos amar o nosso próximo, como que nós vamos amar a Deus que não vemos? Está escrito na Bíblia. Por isso não condene ninguém. Não condene ninguém, nem aquele bandido cruel que rouba, que é corrupto. Não condene. Não condene, porque a palavra de Deus fala que nós temos que amar o próximo e orar pelos nossos inimigos. Olha que difícil orar pelos nossos inimigos. Sabe por que nós temos que orar pelos nossos inimigos? Para que o Espírito Santo entre ali e faça uma transformação na vida dele. Para que ele venha se arrepender. Para que ele possa endireitar os seus caminhos e seguir Jesus Cristo, porque a palavra de Deus fala, né? Siga-me. Jesus fala, siga-me. Não é seguir o homem. Não é julgar o homem. Não é condenar o homem. Não é crucificar o homem. Mas Jesus fala o quê? Siga-me. Fala do meu amor.
fala da paz que excede todo entendimento, porque Jesus já nos deu. Ele fala que ele já nos deu a paz que excede todo entendimento. E nós temos que levar essa paz e não levar guerras, intrigas dentro das igrejas, dentro dos lares, dentro das nossas comunidades. Não, nós temos que levar a paz, porque isso vai fazer a diferença. Isso daí tudo é um preparo para o dia do Senhor. É um preparo para nós estarmos na presença de Deus. Veja, ainda no versículo 15... No versículo 14, melhor. Vamos lá para o versículo 14. Está escrito: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Veja, mais uma vez Sanfonias está alertando. Está perto, porque olha só o que vai ser o versículo 15, repetindo: aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Ou seja, não existe cidade forte para Deus. O dia do Senhor não vai ter aquela cidade que fala assim: não, aqui nem Deus vai destruir. Não. Sabe por quê? Falaram isso quando Jesus falou que o templo ia ser destruído. Falaram o quê? Ah, aqui destruído? Não. E o que aconteceu? Hoje não tem pedra sobre pedra lá. Nós temos que estar atentos. Para Deus não existe cidade forte. Se Deus está falando, Ele vai cumprir. Se Deus está nos alertando, nós temos que estar, o quê? Com a boca fechada, como o Sanfonias falou, e escutando a voz de Deus. Atento a todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Atento e vigiando, orando, intercedendo pelo nosso próximo, levando a palavra de Deus, clamando para o Senhor nos perdoar dos nossos pecados, os pecados dos nossos ancestrais, pedindo perdão também pelo pecado da nossa nação, que é idólatra, a nossa nação que é corrupta, a nossa nação onde o povo que domina é mau, mas o Senhor pode mudar tudo isso. E não condenando, apontando, julgando, mostrando o Senhor. Não, nós temos que pedir, clamar: Senhor, faça a tua justiça sim, Pai, porque nós somos justos. A tua palavra diz que o Senhor cuida de nós. Mas eu te peço também, Senhor, traz o arrependimento para o coração daqueles corruptos. Traz arrependimento para o coração daqueles homens maus. Traz arrependimento para todo aquele, Senhor, que ainda não confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vamos ver, Paulo era bom? Não era bom. Paulo, ele era o quê? Matador de apóstolos. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. Um dia foi o suficiente para transformar a vida dele. Então o que é um dia na vida de tantos homens, tantos líderes, tantas pessoas que são más também, que estão fazendo tanta maldade no meio do povo de Deus? Não é nada para quando estamos orando e pedindo para o Senhor entrar e fazer a mudança, a transformação na vida deles. Nós temos o papel de perdoar aqueles que nos ofendem, porque essa é a oração que Jesus falou que temos que fazer. Porque se não perdoarmos, como que Deus vai nos perdoar? Então nós temos que perdoar, mas também temos que orar pedindo para Deus. Eu lembro até hoje, quando começou a pandemia, que eu estava fazendo uma campanha, sabe, uma oração que Deus colocou no meu coração, que na época eu não entendia por que eu estava orando daquela forma. E eu vi no olhar de muitos líderes me repreendendo. Muitos líderes olharam com um olhar de repreensão, porque eu orava assim: Senhor, que todos eles que estiverem ali no leito de morte possam se arrepender, para o Senhor colher para ti. Muita gente falava assim: não, você está orando errado, nós temos que orar por cura. Sim, temos que orar por cura. Temos que orar pedindo, clamando a cura para o Senhor. Mas é Deus quem vai decidir se aquela pessoa vai ser curada ou não. Mas antes da cura, é melhor ele receber a salvação.
é melhor que ele receba a salvação. Sabe por quê? Porque a gente pode orar, Senhor, cura, 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 e o Senhor decide não curar. E aí? Ele não se arrependeu? E cadê a nossa oração? Pedindo para o Senhor, Senhor, que o Espírito Santo possa visitar aquela pessoa e que ela possa se arrepender. Porque eu vejo quantas pessoas saíram da UTI e agora estão morrendo. Será que não foi um tempo que Deus deu para saírem da UTI, se arrependerem, para Deus recolher? Quantas pessoas que nós escutamos falando, nossa, ela passou um trem naquela UTI, mas Deus curou. Deus curou, e aí? O que aconteceu com elas? Elas olharam para Deus e agradeceram? Elas se voltaram para Deus e começaram a servir a Deus? E quantas pessoas que saíram da UTI agora estão morrendo de novo? E elas se arrependeram? Elas buscaram a face de Deus? Foram para a igreja fazer um concerto? Agradeceram aquelas pessoas que estavam orando? Será que elas fizeram isso? Eu fico questionando Deus, sabe? Porque muitas pessoas falam assim, não morreu de Covid, mas morreu agora de infarto. Não morreu de Covid, mas morreu sei lá de quê. Mas e aí, será que Deus não deu um tempo a mais para aquela pessoa orar e se arrepender para poder receber a salvação? Será que nós estamos fazendo também esse papel de orar e pedir para Deus, Senhor, que o Senhor envie o Espírito Santo nos lares onde Ele não está ainda fazendo morada, para que haja arrependimento, para que haja confissão de que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o Salvador daquela pessoa, que foi por Ele, que Ele morreu naquela cruz, que entregou a sua vida. Será que nós estamos fazendo essa oração? Enquanto eu estava lendo, sabe, os profetas antigos, veio muito isso, muito forte no meu coração, porque eu vejo assim as pessoas, eu não vejo essas orações, não vejo líderes pedindo para Deus, né, para que as pessoas, que o Espírito Santo possa visitá-las, essas pessoas que foram, que receberam um tempo a mais do Senhor, que receberam que foram curadas na UTI, mas que elas possam agora agradecer a Deus, que elas possam se converter dos seus maus caminhos, que elas possam endireitar as suas veredas, que elas possam se afastar daquilo que as faz pecar, daquilo que a faz cair nas tentações. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que fugir da aparência do mal. A aparência do mal não é o nosso irmão. A aparência do mal não é aquele pastor que está tentando levar a palavra de Deus e você fala, nossa, esse pastor fala tanto que me dá sono. Não, a aparência do mal é aquele que faz você não ir para a igreja, é aquele que faz você mentir, é aquele que faz você ensinar o seu filho a cair nos pecados também. Nós temos que entender que Deus, Ele está chegando, ou melhor, o dia do Senhor está chegando. Nós temos que nos arrepender e estarmos prontos e alegres para nos ajuntarmos a Ele. Para estarmos nesse dia, sabe por quê? O capítulo 2, gente, o capítulo 2 começa: concentra-te e examine-te, ó nação, que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. O 3 fala: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Veja, o dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor está próximo. E nós precisamos buscar o Senhor e nos arrepender. Uma palavra pesada está falando. Você pode estar até falando, com que autoridade, irmão, você está falando isso? Eu não tenho autoridade.
verdade. Não tenho autoridade nenhuma. Mas Deus, Ele nos alerta. E se a palavra está aqui, escrito para nós lermos, nós temos que ler e viver esta palavra. Não se sinta ofendido, irmãos. Eu não trouxe essa palavra para você sentir-se ofendido. Eu trouxe mais como um alerta, porque é tempo de nós buscarmos a face do Senhor e nos arrependermos. Por quê? Porque é chegado o tempo. Eu agradeço a oportunidade e eu quero passar para a irmã Odete para fazer essa oração de encerramento. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo, aproveita, é a hora para você confessar que somente Jesus Cristo é o nosso caminho, somente Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Amém. Uma palavra de alerta para os nossos corações. Essa palavra, quando nós ministramos, primeiro ela vem ao nosso encontro, primeiro ela bate em nós, primeiro ela conserta a nós, e depois aquele que Deus abriu os ouvidos espirituais e você sentir que essa palavra, ela foi para você. Então, nessa noite, você que está aí do outro lado, você que está aí ouvindo, você que quiser aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, que você realmente se arrependeu dos seus pecados, que você quer confessar os seus pecados ao Senhor. Então, você, onde você estiver, só abaixe sua cabeça. Senhor, essa pessoa que está aí do outro lado, essa pessoa que está ouvindo essa palavra, essa pessoa que está ouvindo essa live, Pai, se ela sentiu no coração, se ela foi tocada no coração, e ela, de fato, quer confessar os seus pecados diante do Senhor, e aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador na vida dela, que o Senhor possa escrever o nome dela no livro da vida, ó Pai, apagando todos os pecados, fazendo dela uma nova criatura em Cristo Jesus, que ela possa achar um lugar para ela congregar, para ela descer as águas, se ela não desceu ainda, e que o Senhor possa estar abençoando cada um, ó Pai, e aqueles que a palavra não chegou. Nós oramos para que a palavra, ela faça seu renovo, ela faça o que ela veio a propor a fazer, que é fazer com que nós possamos nos arrepender e que a salvação venha ao nosso encontro. Senhor, nós podemos arrependermos dos nossos pecados, das mazelas, daquilo que tudo que nós fizemos, ó Pai. Que o Senhor coloque um coração contrito, um coração arrependido em cada um de nós. Faz, Senhor, o nosso coração segundo o seu coração, para a honra e glória do Senhor Jesus. E que essa segunda-feira o Senhor possa estar abençoando a minha, a vida da Fabiana, a vida da Ana Francisca, colocando um círculo de fogo nesta casa, colocando um círculo de fogo em volta da casa da Fabiana, da irmã Ana Francisca, nos guardando, Senhor, de todo dardo formado, de tudo aquilo que o inimigo, que o vil tentador possa estar preparando para a nossa vida, que o Senhor possa estar nos guardando, ó Pai. E que as doces consolações e que o Santo Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós. Que vocês tenham uma bela segunda-feira, uma noite que está terminando, para a honra e glória do Senhor Jesus, até segunda-feira que vem, se assim o Senhor nos permitir. Amém?